Fala galera, beleza? Eu sou o professor Kleber e vim trazer mais uma aula sensacional de matemática para vocês. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre multiplicação. Não o algoritmo em si, mas as ideias da multiplicação, onde é que a gente vê elas no dia a dia. Então bora deixar de enrolação e vamos para a aula. Bom, a multiplicação é uma das 4 operações básicas da aritmética, né? Ela consiste em adições sucessivas de parcelas iguais. Então a multiplicação nasceu da necessidade do homem contabilizar de uma maneira mais rápida. Quando a gente tinha soma de parcelas iguais de maneira exacerbada, ficava muito complicado fazer as adições. Então passou-se a desenvolver um método um pouco mais prático, esse método chamado de multiplicação. A operação de multiplicação apresenta algumas ideias, algumas narrativas do dia a dia. Onde é que a gente vê com frequência a multiplicação? A primeira ideia é a de adição de parcelas. Foi daí que a multiplicação nasceu, de você adicionar parcelas iguais de um número muito grande de vezes. Aí fica mais fácil a gente fazer o algoritmo da multiplicação em si. A segunda ideia seria de organização retangular, quando a gente faz o produto entre um número de linhas e colunas de uma determinada quantidade para calcular a quantidade de indivíduos ou de elementos que possuem em determinado espaço. A terceira ideia seria de combinação de possibilidades. Então um exemplo bem fácil é quando a gente tem duas camisetas de cores diferentes e dois shorts de cores diferentes e a gente quer combiná-los. Então de quantas maneiras poderíamos nos vestir? Bora aqui para a gente ver algumas exemplificações dessas ideias. Adição de parcelas iguais. Exemplo. João organiza seus potes em caixas, com 5 fileiras, cada uma com 3 potes. Se João tem 7 caixas completas e nenhum pote fora das caixas, quantos potes João tem? Preciso calcular o número de potes em cada caixa. E a gente pode perceber que tem 5 fileiras e cada fileira com 3 potes. Então eu preciso adicionar o 3 5 vezes, né? 3 mais 3 mais 3 mais 3. Então ao todo em cada caixa vão ter 15 potes. Mas o número de potes em cada caixa, ele precisa ser adicionado 7 vezes também, porque ele possui 7 caixas diferentes. Então ele vai ter 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15, ao todo vai ter 105 potes. Então percebam como a gente utilizou aqui a multiplicação na forma de parcelas iguais, adição de parcelas iguais. Então eu fui adicionando as parcelas igualmente, você pode perceber que quando eu somei 3 foi apenas o número 3, algumas vezes, né? No caso aí 5 vezes, e quando eu adicionei o 15 foi apenas o 15, 7 vezes. Ficaria mais simples se a gente fizesse a multiplicação, mas a soma funcionou, nós conseguimos encontrar que o João tem 105 potes. A adição de parcelas iguais funciona dessa forma. Vamos para a segunda ideia. Organização retangular. Mais uma vez trouxe um exemplozinho para vocês. João estava observando o armário das caixas de correspondências dos apartamentos do prédio onde ele mora. Ele reparou que haviam 7 linhas e 4 colunas. Quantas caixas de correspondência possui esse armário? Bom, então ele percebeu o seguinte, que se fosse dividido em colunas, ele encontraria 4 colunas. E que cada coluna dessa tem 7 armários. Mas ele poderia dividir em linhas também. Se ele fosse dividir em linhas, ele encontraria 7. E cada uma dessas linhas ele obteria 4 gavetas, né? 4 caixas de correspondência. Então a gente consegue fazer essa primeira organização retangular utilizando a propriedade anterior. Utilizando a ideia anterior, que é a de soma de parcelas iguais. Se são 7 linhas e cada uma com 4 caixas, eu consigo somar o 4 7 vezes e encontrar 28 caixas. Eu também consigo fazer 4 colunas com 7 caixas, então eu somaria o 7 4 vezes e encontraria o 28. Mas ficaria bem mais fácil se eu pegasse o número de linhas, que é 7, e multiplicasse pelo número de colunas, que é 4, e encontraria o 28 também. Então a organização retangular ela veio para facilitar um pouco essa soma de parcelas iguais quando a gente tem a organização de linhas e colunas. Então vamos para a próxima ideia. Combinação de possibilidades. Um exemplo. Uma barraca no centro da cidade vende espetinhos de frutas. Os espetinhos podem ser de uva, de morango ou de maçã. As coberturas disponíveis são chocolate ao leite ou chocolate branco. Se cada espetinho só pode ter um tipo de fruta e um sabor de cobertura, quantos espetinhos diferentes podem ser feitos? Então a gente pode observar que o espetinho de uva ele pode ter 2 coberturas. O espetinho de uva pode ter a cobertura de chocolate ao leite ou chocolate branco. São 2 espetinhos diferentes. O de morango a mesma coisa. Pode ser um espetinho de morango com cobertura de chocolate ao leite ou chocolate branco. Então se eu contar o morango e a uva e as 2 coberturas, eu já tenho 4 espetinhos diferentes.
A maçã também pode receber a cobertura de chocolate ao leite ou chocolate branco, são mais 2 possibilidades. Então, ao todo, eu vou encontrar 6 possibilidades, porque são 3 frutas e cada fruta pode ter 2 tipos de cobertura. Então, ó, podemos obter um total de combinações utilizando uma multiplicação. Uva com chocolate ao leite e uva com chocolate branco, 2 espetinhos diferentes. Morango com chocolate ao leite e com chocolate branco, 2 espetinhos diferentes também. Maçã com chocolate ao leite e com chocolate branco, mais 2 espetinhos diferentes. Ao todo, nós temos 3 tipos de fruta e 2 tipos de cobertura, então nós temos 6 espetinhos diferentes. Então, beleza, essa foi a nossa ideia de combinação de possibilidades. Bom, galera, espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar sua curtida e ativar o sininho de notificações. A gente também tem uma página lá no Instagram, então aproveita para seguir. Um abraço e fiquem com Deus.